Olá meus queridos, eu sou o Tiersnewt e hoje vou tomar um risco porque eu vou falar de um filme ruim que ninguém conhece simplesmente porque eu assisti ele demais na infância e acho que seria legal ser o único brasileiro a fazer uma review dele em vídeo. Mas antes eu quero falar de um assunto sério que é bem chato. Como muita gente aí já deve estar sabendo, o YouTube mudou as suas diretrizes em relação aos canais infantis, coisa que a princípio eu não deveria temer porque os meus vídeos não são de forma alguma destinados ao público infantil. O problema é que vai existir um robô capaz de identificar material infantil nos vídeos, e como esse bendito robô vai saber o que é dedicado a crianças ou não, eu não tenho ideia. Porém, é de se esperar que o material que possua algum apelo infantil seja considerado destinado a crianças. Agora, vejam só, essa é só a ponta do iceberg. Quando eu vou subir um vídeo novo, eu sou obrigado a marcar se ele é ou não destinado para crianças. E o grande problema de tudo isso é o que acontece se eu não marcar essa opção como positivo e a inteligência artificial decidir que o vídeo é sim para menores. Vídeos como o do Castelo Rá-Tim-Bum, Secret of NIMH, A Princesa Encantada, entre outros, poderão ser derrubados por causa de algum palavrão ou piada de duplo sentido, já que o conteúdo pode ser considerado impróprio. Como as punições só serão implementadas em janeiro do ano que vem, eu tomei uma decisão. Eu não vou falar sobre animações no geral até saber o que vai acontecer com meus vídeos antigos. Eu espero que entendam, eu sinto muito, eu tô bem triste com o que a plataforma tá fazendo. Já não basta a dificuldade enorme para crescer, ainda vem mais essa. Mas a pior parte é que de certa forma eu também sou um personagem que possui algum apelo infantil, quer dizer, eu sou um desenho, né? Se a plataforma limitar a minha liberdade criativa, eu vou largar tudo. Eu me recuso a continuar isso aqui se for para transformar o canal em uma versão genérica dele mesmo. Enfim, chega de notícia ruim. A única coisa ruim que vocês vão ver agora é o trechão brega pra cacete que eu adorava alugar na locadora do meu bairro. Com vocês, Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World, ou para os íntimos, Um Mundo Perdido. O filme já começa com uma intro que, sinceramente, é a coisa mais legal que ele tem. Tirando o título cagado de CGI, a música e as cenas com os desenhos é muito legal. Eu gosto como a montagem já nos informa algumas coisas, como os morcegos, os habitantes indígenas e o Planalto. Bem, pra quem não tá familiarizado com esse clássico, O Mundo Perdido é um livro escrito pelo inglês Arthur Conan Doyle em 1912, o mesmo que criou o Sherlock Holmes. Sendo a literatura mais influente ao se tratar de dinossauros até o lançamento de Jurassic Park em 1990 e, sim, Jurassic Park começou como um livro. Logo de cara, quem leu o livro ou assistiu qualquer uma das milhares de adaptações audiovisuais que essa história teve, vai notar algo muito estranho. Mongólia? Como assim Mongólia? Era pra ser no Brasil. Bem, esse é o Maple White, ou pelo menos eu acho que é. Após achar o ovo do que parece ser algum tipo de pterossauro, ele solta a seguinte frase pro seu guia. Quetzalcoatlus magnus, the great pterodactyl. É Quetzalcoatlus ou é pterodátilo? Não pode ser os dois, filhote. Além do mais, esses pterossauros nem existiam na Mongólia. Quer dizer, só uma das criaturas desse filme existiu na Mongólia. E sim, eu sou muito chato quando se trata de dinossauros. Bem, para comemorar o ovo de Quetzaldátilos que ele encontrou, o Maple tem a brilhante ideia de ligar o gramofone e escutar música clássica dentro da caverna. Agora vejam que estranho, aqueles desenhos que foram feitos na intro eram de um caderno que ele carrega. Ou seja, ele viu tudo aquilo, incluindo pterossauros, dinossauros e adivinha só, os morcegos. Por que ele ficou surpreso com o ovo e nem sequer se lembrou dos morcegos? O que importa é que ele e o ajudante morreram por seleção natural, e isso já é uma boa forma de nos indicar o que vem pela frente. Então o Challenger sem barba chega e vai falar com seu velho amigo, mas não antes de dar uma boa olhada no livro de desenhos. You know where this space is? Dynamite. Yes. Can you take us there? Yes. Non, déjà nos Lousteau brothers. Uchlarai. Non, Maya Tishna. Uchlarai gotsu. No sarado. Tá vendo? Os dois chegaram no Planalto. Eles sabiam de tudo. Como foram se deixar morrer de um jeito tão idiota? Maple, em seus últimos momentos, tenta contar a Challenger sobre o Planalto. Ele não consegue e ainda por cima acaba quebrando o ovo. Sim, quem narra o filme em alguns momentos é o jornalista Ned Malone. Eu juro que não lembro como ele era no livro, mas não acho que tenha mudado tanto. I know because I have seen
live dinosaurs with my own eyes. Liar, who called me? Whoever called me a liar, please stand. Did you call me a liar? No, sir, no. Ok, esse é o Challenger que eu conheço. Quer dizer, ele não saiu na mão com carinha, então não é tão parecido assim. On top of these Mongolian cliffs was found a lost world, unchanged for millions of years, where living dinosaurs have existed until today. Bosh. Absolute bosh. Quem assistiu a série de TV que foi feita um ano depois desse filme vai reconhecer esse ator. Ele fez exatamente o mesmo personagem nela, o que me leva a crer que de certa forma existe alguma influência desse filme lá, até porque ele também foi produzido pelo John Landis. Aliás, se eu não me engano, a Record já passou esse filme com a desculpa de que ele era algum tipo de piloto da série. Nossa ideia? Bem, o Summerlee é outro professor que simplesmente acha que o Challenger é doido de pedra. Pra calar a boca do velho, ele mostra a tal criatura que saiu do ovo e, olha, pra ser sincero, mesmo que eu tivesse naquela tenda quando aquele ovo quebrou, eu ainda acharia esse bicho fake. Is it not our duty to extend the boundaries of knowledge? All I ask from you is the means and opportunity to prove Professor Summerlee wrong and me right. Eu adoro como eles se comportam como colegiais. Então um cara se levanta na plateia, ele diz que está pronto para financiar a expedição até o tal Planalto. Ele ainda diz que dará $100 mil para quem lhe trouxer um dinossauro vivo para que ele possa exibir como quiser. Eu não sei porque o Challenger fica tão relutante em aceitar, não é como se ele fosse sair perdendo. O cara é espertinho que só, no entanto, espera o Challenger aceitar para depois oferecer a companhia do Roxton, um caçador casca-grossa que estranhamente me lembra o Clayton. O Roxton aqui é o personagem mais diferente do livro, enquanto lá ele é um caçador valoroso e por que não dizer o motivo dele sobreviverem no mundo perdido é que ele... Bem, continue me acompanhando. Professor. Arthur Malone, da London Gazette. Pera, Arthur? Qual era o problema de manter o Ned? Tanto faz. Malone diz que é entusiasta de balões e que pode conseguir um para que eles acessem o topo do platô sem mais dificuldades, o que o garante um lugar na equipe. Somando com o Summerlee, que odeia o Challenger e não perderia essa expedição por nada, acho que todos os personagens estão aí. I think you knew my father, Maplewhite? Amanda. Por algum motivo, eles decidiram que o fato da Amanda ser filha do Maplewhite dá a ela o direito de partir na expedição. Que mal faz, né? Eu só espero que ela não atrapalhe. Mas continuando aqui. Malone então retoma a narrativa enquanto vemos eles partindo para a Mongólia por meio de um CGI bem cagado. E aqui vemos pela primeira vez um dos veículos mais interessantes que eu já vi num filme. É uma espécie de Kombi misturada com tanque de guerra. O mais interessante é que esse veículo realmente existe. São chamados de Bombardier e aparentemente são canadenses. A jornada é longa, os cenários são bonitos, claro que tem um pouco de CGI tosco, por que não? Eles finalmente chegam na região do platô. E a essa altura já estão sendo ajudados pela vila que deu apoio ao Maplewhite. Malone começa a se aproximar da irmã do guia que morreu durante o ataque dos morcegos e as peças do balão começam a ser carregadas para o local do lançamento. I think we've arrived! Isso até que foi legal. Dynamite? Roxton, what are you doing with dynamite? É por isso que você não leva caçadores cabeças ocas para sua aventura no fim do mundo. Amanda se afasta do grupo e é pega por um cara disfarçado de neve que estava dormindo ali perto. Eles bem que poderiam ter só dormido e partido pro Planalto no dia seguinte, mas por algum motivo o roteirista quis que eles passassem a noite salvando Amanda de uma tribo de Neandertais. Enquanto que no livro eles são perseguidos por uma tribo indígena super agressiva, aqui os Neandertais são mais como cultistas loucos. E esse ritual deles nem faz muito sentido, eu explico mais tarde. Bem, agora com Amanda salva é hora de finalmente voar até o nível das nuvens e descobrir o que tem no topo das montanhas da loucura. Não, pera. Esse é o roteiro errado. Então eles voam no balão por cima do platô para descobrirem que o lugar está infestado de CGI ruim. Quetzalcoatlus Magnus, the great pterodactyl. Mas o que diabos é um Quetzalcoatlus Magnus? Esse nem é o nome científico dessa criatura, aliás, nem mesmo pterodátilos eles são. Olha essa cauda comprida com a seta na ponta. Ou tem a cauda com seta, ou tem a crista óssea pra trás. E se acha que eu tô enchendo o saco agora é porque vocês não sabem o que vai aparecer mais pra frente. Então uma das criaturas derruba o outro irmão da Tina, sim, esse é o nome dela. E ele cai pra morte.
Menos mal, né? Já não basta a Tina, a gente não ia querer ver 2 mongols ofuscando o elenco branco do filme. Atenção, piada racista feita com a intenção de soar irônica e ressaltar um problema comum nos filmes de antigamente. Se você se ofendeu, procure um ginecologista. O balão é furado e cai do jeito mais tosco possível no meio da selva, e aqui podemos dar uma boa olhada no lugar. Falem o que quiser sobre a tosqueira que é esse filme, mas essa floresta simplesmente é sensacional. Eu adoro o clima único que ela transmite e não se parece com absolutamente nenhuma encarnação do Mundo Perdido. Até porque os outros são mais fiéis e se passam na Amazônia, né? Summer torceu o tornozelo e algo parece estar se aproximando. Vocês nem imaginam o que é essa aberração. Eles chegam nesse lugar mais aberto, começam a comentar sobre como sair dali, e então o filme simplesmente bate na minha cara com uma das caracterizações mais imbecis de um saurópode que eu já vi. Só no tempo em que esse filme saiu, o Brontossauro deixou de existir e voltou a existir recentemente, e isso nem chega perto de ser o problema. Mas que porra é essa? Alguém simplesmente achou que seria bacana colocar esses espinhos ósseos na ponta da cauda dele como se fosse um estegossauro e tudo ficaria bem? Eu só tenho uma pergunta: por quê? E para ajudar, o CGI é cagado. O IMDb conta essa frase do Summerlee como uma gafe, já que eles possuem um esqueleto de terópode no museu que está com a postura correta. Porém, eu não ficaria surpreso se eles achassem que os quadrúpedes ainda andassem arrastando a cauda no chão. A menos que a postura de todos os dinossauros tenha sido corrigida no mesmo período. Aí quem tá errado sou eu. Eles acham umas ruínas neandertais cheias de armadilhas inúteis que só servem para mostrar como o terreno possui gás inflamável em seu interior. Tina é mordida por um bicho do rio, mas não dá em nada. Ah não, ela desmaia. Eu esqueci que ela é muito boa em fazer isso. A construção do cenário e a ambientação é tão ruim que só anos depois eu fui me tocar que tinha essa cabeça de T-Rex bem ali. E essas cataratas que só existem nessa cena, tanto desse ângulo quanto do resto do filme, elas simplesmente não estão mais lá. Eles se refugiam no oco de uma árvore que é maior por dentro do que por fora. Talvez seja uma máquina do tempo disfarçada, vai saber. Amanda diz que os desenhos nas paredes contam uma história e Tina diz que parece o mesmo tipo de arte que está no medalhão que passou pelas gerações até ela. Ou seja, agora sabemos que o povo mongol é descendente dos neandertais. Atenção, piada racista feita com intenção de soar irônica e ressaltar um problema comum. Roxxon diz que quer voltar para o local de queda e pegar as armas, o que parece ser uma ideia excelente. Eu só acho estranho como ele não faz isso assim que aterrissaram. Quer dizer, dava tempo, né? Para um filme sobre dinossauros, até que tem pouca atividade de dinossauros. Ok, eu retiro o que eu disse, sem dinossauros, por favor. Roxxon passa o dia inteiro fora e Challenger decide ir atrás dele. I'll come with you. É bom mesmo, nunca se sabe quando vamos querer carregar um corpo desmaiado por aí. Eles acham Roxxon depois de um tempo e ele está carregando mais uma abominação. Oh, this. Why don't you tell me, Professor? It looks like a Centrosaurus. Meus irmãos, eu lhes apresento um centrossauro. Isso aí é um tatu, seu débil mental. Que belo paleontologista você é, Challenger. Aí o Roxxon decide que é melhor que eles morram para que ele fique com o prêmio. Agora, vamos analisar a situação. Um grupo sai em uma expedição em nome de um museu de história natural com o intuito de provarem que dinossauros ainda existem em algum lugar do mundo. Entre essa galera estão 2 paleontólogos que certamente farão fama e fortuna quando voltarem graças ao conhecimento científico que trarão. Um deles é um repórter que com certeza está escrevendo o furo da carreira dele. A Amanda sabe ler glifos na parede, ela deve ser algum tipo de historiadora, sei lá, ela vai mudar os livros de história para sempre. Agora me diz, por que o caçador, que é obviamente amigaço do cara que financiou a expedição, não pode chegar a um acordo com eles? Olha essa galera, vocês acham que alguém iria se opor a ele, levar essa coisa que definitivamente não é um centrossauro de volta para a civilização? Ele os amarra numa árvore, mas Challenger consegue virar o jogo e o desmaia. Enquanto isso, Summer e Amanda têm problemas para lidar com 10% de um Velociraptor, que foi tudo que a produção conseguiu fazer com o que sobrou do cachê do filme. Eles entram em território neandertal e acabam em uma armadilha com esse animal que parece um crocodilo. Eles salvam Tina e jogam Roxxon pro bicho comer. Problema resolvido. I told you so. Se os galhos eram tão leves e finos, então por que aquele dinossauro decidiu só enfiar a pata? O que ele esperava? Que eles pegassem na mão dele e saíssem? Durante a noite, Amanda conta a história de uma antiga civilização que tentou construir uma utopia naquele lugar. Porém, começaram a adoecer e foram mortos pelos neandertais. Faz sentido? Não, mas enriquece um pouco a trama e justifica esses desenhos nas paredes. Eles discutem quem deve sair primeiro do Planalto, já que se consertarem o balão só vai aguentar 2 pessoas. Summer lhe diz que prefere ficar por lá porque tem dinossauros vivos e blá blá blá, então descobrimos uma coisa. O CGI não fica tão ruim em cenas noturnas. Enquanto eles dormem, um dos neandertais entra na habitação e droga Summerlee com um dardo alucinógeno. Tendo visões e estimulado pela tribo, ele acaba vagando pela selva e vai pro local do acidente.
Jesus Cristo, o que é isso? É sério, essa coisa parece a Indominus Rex. Isso é um animatrônico? Tyrannosaurus Rex, I'd say. Primeiro de tudo, isso é aterrorizante. Segundo, isso é um tiranossauro? Olha esses braços de dromeossauro, aliás, parecem braços de Raptor da franquia Jurassic Park. As mãozinhas são viradas para baixo, olha lá. Nem a cara lembra de um T-Rex. Ele mata o Summerlin de um jeito bem brutal, mas eu quero falar um pouco sobre aquele ritual que os Neandertais tentaram fazer com Amanda mais cedo na história. A essa altura, levando em conta os desenhos na parede, as estruturas com cabeças de dinossauro e o próprio ritual, fica claro que a tribo venerava esse monstro, e que eles iam oferecer a Amanda para ele, como aquela tribo na Ilha da Caveira tentou oferecer a Anne pro Kong. Mas eu não sei se vocês lembram, mas os imbecis tentaram fazer isso ao pé do Planalto. Sendo que o T-Rex claramente vive nessa região onde o balão caiu, dá pra ouvir ele chegando quando eles caem no local. Aliás, perceberam como os Neandertais possuem um meio de transporte entre o Planalto e a parte ao redor dele? Como eles fazem isso, nunca é explicado. Sei lá, vai ver, eles têm elevadores. Eles acabam encontrando o que sobrou do Summerlin depois, e eu acho que é melhor não mostrar a cena, é bem escatológico. Mas eu posso afirmar uma coisa com ela, esse dinossauro é bem sádico, porque ele não devorou o velho, só o matou mesmo. Eles decidem consertar o balão de vez, Malone e Tina começam a namorar e Amanda descobre uma passagem secreta na gruta onde eles dormem. Eu achei que era exagero os ossos do guia já estarem limpos assim, mas aparentemente um corpo ao relento leva somente 2 semanas para se decompor. Droga, filme, era pra você ser ruim, eu não posso trabalhar com você se continuar me entregando situações cientificamente corretas. Aí o Roxton aparece vivo. Aê, agora sim, estúpido e incoerente do jeito que eu gosto. Como ele sobreviveu a um crocodilo do tamanho de um caminhão eu não tenho ideia, mas o que importa é que agora ele tem um morcego e o morcego não gosta dele. É dinamite era pra isso? Bem, tecnicamente essa saída iria facilitar muito pra eles mesmo. Agora que desabou consertar o balão é só mais um dos problemas. Malone diz que com o que conseguiu recuperar, eles podem fazer um paraquedas e descer do Planalto. Eles levam os restos do balão pra aquela zona explosiva que vimos antes porque é um dos poucos sets que o filme possui e eles precisavam de alguma conveniência no final. Tina sai andando sem rumo e acha um dromeossauro genérico sendo devorado por um grupo de mononicos. Ela é mordida no tornozelo e desmaia. A cena é um show à parte, com os bichos de borracha claramente sendo arremessados por membros da equipe, e tem essa cena que nunca falha em pôr um sorriso na minha cara. Eles nem se deram o trabalho de fazer um ângulo pra valorizar a cena. A Amanda só mete o porrete no bicho de borracha e ele fica lá todo troncho. A noite chega e o silêncio prevalece. Besides, it seems like the Velociraptors have lost interest. Ele disse Eoraptores? Não são Eoraptores. Seriam se eles estivessem, adivinham só? Na floresta amazônica. Ele não viu essa coisa, eu tava bem na frente deles. Malone fica preso, Tina acorda e sai se arrastando ao invés de correr, e os Eoraptores começam a subir nela. O T-Rex chega e termina o serviço. Eu não sei se é o CGI ruim misturado com a cena à noite, mas o Tiranossauro parece feito em stop motion nessa parte, e eu devo dizer que, combinado com o design, fica bem sinistro. Mas não por muito tempo, porque agora vem um dos meus erros de continuidade favoritos. Challenger atrai a atenção da criatura, depois quebra uma peça de madeira de uma estrutura próxima e manda Amanda entrar. Nesse tempo, o monstro passa a garra no ombro esquerdo dele. Até aí, mal feito, mas tudo bem. Só que assim que ele entra debaixo da estrutura, ele põe a mão no ombro direito. E se fosse só isso já seria engraçado o suficiente, mas parece que a produção não combinou a cena com o ator, porque logo em seguida o braço do T-Rex entra e ele muda a atuação. Malone atrai a atenção do Tiranossauro e se explode com ele usando um isqueiro e um vazamento de gás. Amanda e Challenger escapam em uma cena tão mal feita que podemos ver claramente o paraquedas de brinquedo se fechando pouco antes da transição. Eles voltam para Inglaterra, lamentam as perdas e Challenger anuncia que o mundo perdido nunca existiu. Ou seja, dinheiro pra gasto, 5 mortos e nenhuma evidência do qual foram lá buscar. Isso é o que eu chamo de uma boa expedição. Então descobrimos que por algum motivo de intervenção cósmica, Malone sobreviveu àquela explosão e agora vive no Planalto e pretende ficar por lá até o fim da sua vida. Este foi O Mundo Perdido, ou pelo menos uma adaptação de muitas outras que O Mundo Perdido recebeu. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu nem gosto do livro. Eu sei que eu comparei muito e coisa e tal, mas a verdade é que esse livro é tão antigo que ler ele hoje em dia acaba sendo muito constrangedor. Por exemplo, existe uma espécie de Carnotauro na história original e a descrição que o Conan Doyle dá dele
é que ele se assemelha a um sapo bípede. A história também é bem simples e cheia de conveniências que salvam os personagens. Eu não quero falar mal porque foi um livro espetacular para a época, ele só não envelheceu bem mesmo. Este filme em específico é uma das tentativas mais exóticas de adaptação do trabalho do Conan Doyle, no entanto. Ele é um filme trash, não há dúvidas, mas para quem gosta desse subgênero sabe que isso não é necessariamente uma coisa ruim. Aliás, olha o nome que eu achei na lista de produtores. Ah, moleque! O elenco não é terrível, na verdade eles só são medíocres mesmo, o ator que faz o Roxton é de longe o pior. Mas por ele ser um canalha escroto, a atuação combina com ele. Eu gosto bastante dos cenários, embora faltem dinossauros no filme, a ambientação transmite um sentimento de isolamento e até mesmo de mundo alienígena. O que ironicamente acaba somando a isso é a retratação completamente distorcida dos animais. Eu acho que, retirando o Triceratops, nenhum dinossauro ou pterossauro nesse filme teve algum grau de precisão científica, e isso torna eles bem estranhos, às vezes até mesmo sinistros. Nessa época, toda a produção cinematográfica que se prezasse tentava ao máximo evocar o visual do Jurassic Park de 93 por motivos óbvios, mas apesar de eu encher tanto o saco, eu gosto de como esse filme nada contra a maré. Eu também gosto da tendência pro terror que ele possui, devo até dizer que às vezes ele é bem sucedido, mais uma vez por causa dos cenários e efeitos especiais estranhos. No geral, é um filme bem bobinho, infelizmente esquecido no meio de adaptações mais significativas e relevantes. Eu acho que ele merecia mais amor. Eu o conheci na época em que eu não possuía senso crítico algum e acabei adorando ele, talvez seja por isso que eu nunca o esqueci. O Mundo Perdido bem que poderia ganhar mais uma adaptação, já que dinossauros parecem estar voltando à moda. Por um lado, eu acho bom que as crianças de hoje em dia estejam tendo a chance de conhecer essas criaturas como eu tive na minha época. Por outro lado, eu fico triste por ver a porcaria que a Universal transformou a franquia do Spielberg. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, então você deve ser uma pessoa muito especial. Não se esqueça do meu like, te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar eu peço que se inscreva. Eu vou indo nessa e até logo.